Olá, meus amigos, muito bom dia. Aqui quem vos fala é Cláudia Bocchili, sua astróloga preferida. E hoje eu vou falar com vocês sobre um vídeo, um programa que eu fiz há um tempo atrás, acho que um mês atrás mais ou menos. Eu fui falar um pouco sobre uma atualização política, olhando o mapa astral do Brasil, da Constituição, do Congresso, do Alexandre de Moraes. Eu acabei não falando nem metade do que eu queria, porque era muita coisa. O Bolsonaro também estava com alguns problemas ele teve esse problema de perda de vitalidade, que eu falei que era uma mudança de Netuno junto do Sol dele, depois o Saturno junto do Sol dele, que por um acaso entrou agora no dia 25 de maio, entrou em Áries, e aí pegou de cara o Sol dele, porque assim, o planeta entra em Áries, já entra e pega o Sol dele. Então é lógico que a perda de vitalidade e limitações, restrições da capacidade física dele, da saúde dele, acabam sendo prejudicadas. Bom, falamos sobre aquilo e, como o Brasil está sempre em polvorosa, é um assunto que não acaba nunca. Eu falei um pouco sobre algumas questões de Brasil, da parte de dinheiro, que o Brasil tem o Plutão na casa 2. Vamos traduzir. Plutão, ele fala de disputa de poder, de controle, e casa 2 fala de recursos, dinheiro. Nós temos um país riquíssimo e também muitas riquezas subterrâneas, que tem muito a ver com esse Plutão que está lá. Só que a gente também tem muita disputa de gente por esse dinheiro, uma coisa completamente absurda. E chegando o Netuno lá e agora chegando o Saturno lá, nós temos o quê? Uma limitação, uma restrição e o pessoal querendo fazer malabarismos na parte de finanças do Brasil. Querendo mostrar índices que, na verdade, não estão tão bem assim, ou você vai ter que fazer um corte, um pacote financeiro, aqueles pacotes que chegavam assim no, no Jornal Nacional e pegava a gente de surpresa, antes do Plano Real. Vocês lembram que era mais ou menos dessa forma? Pois é, mais ou menos uma coisa nesse sentido. Só que hoje, com as redes sociais, tudo soca a bota e acaba com tudo. Aí a gente vê o seguinte, tá? E se a gente tem toda essa situação, o que a gente tem no Congresso Nacional? Pois é, a nossa Constituição, ela é de 5 de outubro de 88, às 15 horas e 50 minutos. Como que eu sei esse horário? Uma amiga minha estava lá no Congresso Nacional naquela hora e ela viu a hora que Ulisses Guimarães pegou a caneta dele e assinou e promulgou a Constituição. E ela fala, eu vi com os meus próprios olhos, e eu olhei no relógio, era 15 horas e 50, ou seja, eu tenho esse horário de alguém que estava presente naquele momento. Então, é uma informação correta, não é alguém que ouviu falar ou que ouviu de ouvir falar. E aí a gente tem um meio do céu de Sagitário, para quem gosta de astrologuês, um ascendente em peixes, igual ao ascendente do Brasil, e temos Netuno em Capricórnio. Aí você fala assim, tá, o que isso tudo quer dizer? Se a gente tem, vamos falar do impeachment da Dilma. Quando a gente teve o impeachment da Dilma, que significa o quê? A queda da autoridade do presidente. Nós tivemos o Saturno no meio do céu. Meio do céu fala do presidente, fala do governo, da governabilidade. E o Saturno, ele mostra aquela restrição, ou seja, se ela não tivesse, ela não estava vivenciando a verdade daquilo lá, aquilo vai ser derrubado. E vai ser derrubado por quem? Pelo Congresso Nacional. Então, estava certinho. Tinha alguns aspectos relacionados a isso também no mapa do Brasil, que tem uma posição muito parecida com isso. E, por exemplo, o impeachment do Collor, a gente tinha Netuno e Urano na casa 11 do Legislativo. Casa 11, que é o Legislativo, que é esses grupos de deputados, senadores e tal, e nós tivemos dois planetas muito pesados. Primeiro, o planeta do sonho, do idealismo, de Netuno, com alguma coisa. E o outro de Urano, querendo romper, querendo quebrar com tudo, querendo fazer uma mini revolução francesa naquele momento.
Ok, foi feito. A Constituição, ela é de 5 de outubro, ela é de Libra, ou seja, o que, que significa? Justiça, equilíbrio e civilidade. Ó, que legal. Só que como ela está posicionada na casa 8, ela fala de abusos, morte, mas no sentido de morte e renascimento. Mas muitas coisas que acabam fazendo com que ela seja maltratada, denegrida, acabem com ela de todas as formas possíveis. E a gente consegue ver que eu não sou advogada, mas eu consegui estudar alguma coisa de Constituição na minha vida e eu pude perceber que ela é bem completa. Ela é muito bem escrita e ela é muito bem explicada em alguns momentos. Só que o Congresso, devido a essas características de mapa, sempre tem um jeitinho, um subterfúgio, tal. Ou seja, existe com o Plutão natal em Escorpião na casa 9, o que, que significa isso? Existe um poder oculto nesta Constituição. Se eu estou falando de casa 9, eu estou falando do judiciário? Eu estou falando que a Constituição do Brasil, ela astrologicamente, ela pode ter alguém mandando nela, e nesse mandando nela seria o pessoal que é da justiça, que é da caneta, que é daquele que deveria ser o fio do, do equilíbrio entre as duas coisas? Eu estou falando que o judiciário, ele, em muitos momentos, quiçá agora também, ele toma conta da Constituição e ele interpreta a Constituição como ele quer. Ou ele simplesmente fala, eu não estou nem aí, vamos lá. Pode acontecer isso? Sim, esse Plutão, ele está aí para fazer isso. Aí você vai falar assim, tá, mas e aí? O que a Casa 11, que seriam os parlamentares, eles podem fazer nesse jogo astrológico? Eles vão fazer um monte de conchavos, de grupos, de conversas e vão falar assim, ó, acertamos, tá? Pode contar com a gente, é nós, tá tudo certo, pá, não sei o quê. Mas de uma hora para outra, puf, acabou. Ué, peraí, mas a gente não tinha acertado tal situação, como é que você pode falar disso? Ah, então, é que não vai dar certo, porque eu estou precisando de uma emenda parlamentar lá para o meu estado, sabe o que quer? E aí você vê isso, poxa, mas, cara, e aquele texto maravilhoso, como é que fica? Não fica, não fica. Olha, o Saturno, ele tem uma estrutura de lei e ordem muito boa dessa Constituição. A gente tem um Urano que tem um lado rebelde, uma ruptura, algumas ideias. A gente tem um Sagitário que está no meio do céu dessa Constituição, que significa o quê? Eu quero a lei, a justiça, a filosofia, um propósito, um sistema político muito bacana, que a gente vai trabalhar, que a gente vai conquistar. Nossa, que lindo isso, né? Só que eu tenho um passado de autoridade, um medo de controle institucional e eu quero uma liberdade. Pera, mas como assim? Eu tenho que, para eu ter liberdade, eu tenho que ter estrutura, porque liberdade sem estrutura é o quê? É aquele mendigo que rompeu com a estrutura social e quer fazer o que ele quer da vida, só que ele acaba não conseguindo. Porque para você conquistar a liberdade não é uma coisa assim, puf, não, é algo que precisa ser conquistado. Nossa, que estranho. Ou seja, você tem que ter o controle. Essa Constituição, ela tem um controle, mas ela acaba tendo algumas brechas jurídicas que ela pode ser modificada ao longo do tempo. Então, aquilo que era considerado lei em 1988 recebe uma emenda, uma jurisprudência, alguma coisa, e tudo vai para onde? Não sei. Não sei, porque outros agentes acabam trabalhando em cima dela. Qual que é o ascendente dessa Constituição? É igual ao ascendente do povo brasileiro, é igual ao ascendente do Brasil, que é peixes. É uma Constituição idealista, sonhadora, salvadora. Quem lê essa Constituição fala, nossa, a pátria que tem essa Constituição é maravilhosa, ela está muito bem, ela vai caminhar maravilhosamente bem. Sim, palmas para Ulisses Guimarães e aqueles que também escreveram juntos. Mas
também está vulnerável a ilusões. Todas essas ilusões de que Brasil é o país do futuro, que é tudo lindo e maravilhoso, tudo é relativo. E aí o seu ideal, sabe aquele ideal de potência econômica? Pois é, vai ser anestesiado. O que é isso? Eu não vou perceber muito isso, não vou perceber muito esse potencial. Por exemplo, você sabia que o Brasil, acho que são 6,5 milhões de turistas internacionais que tem no Brasil, porque o Brasil tem muito turismo de brasileiro para brasileiro, né? Ótimo. Só que internacional tem menos do que a cidade de Paris. Aí você vai falar assim, nossa, uma cidade consegue ter mais turistas do que o país inteiro, um país de mais de 200 milhões de pessoas. Ou seja, você vê como nós temos um potencial que não é explorado, que não é trabalhado. E muito disso, é um país que não me traz segurança, um país de terceiro mundo, eu não sei se eu devo ir para lá, que não sei o quê. Então, acaba tendo muitos outros problemas que faz com que o turismo, por exemplo, não seja desenvolvido. E você pode pegar várias áreas. Por que o agro se desenvolve, mas se desenvolve com uma certa dificuldade? Às vezes você tem que ter conchavos e disputas no Congresso Nacional para você conseguir alguma coisa. Enfim, tudo tem uma certa dificuldade. E aquele ideal de o país do agronegócio, o país do turismo, o país do futebol, o país acaba sendo uma coisa que deixa você inebriada e você fala, tá, e a gente vê o país do futebol, ok, Neymar, Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, tal. E daí? O que a gente faz com isso? O que isso gera para nós brasileiros nesse contexto todo? Aí vamos falar sobre a atitude do Congresso Nacional. Nós temos Netuno Natal nessa casa 11 que fala dos congressistas. E Netuno, ele tem uma neblina em cima dele. Aí você vê o seguinte, eu tenho um Congresso Nacional acovardado. Opa, como assim? Eles têm que fazer uma coisa, eles têm uma atividade, eles têm uma função, eles foram votados, eles foram acreditados pelo povo brasileiro para fazer alguma coisa. E o que eles fazem? Um teatro. Não faz. Enrola. Inventa com um, fala com o outro. Você fala, cara, mas isso vai dar certo? Como assim? Como que eles vão ter essa atitude? O deputado está lá, o senador está lá para me servir. Eu estou pagando o salário dele, eu estou pagando para ele estar lá. Mas as coisas não funcionam tão bem assim, né? Aí você vê uma projeção com pouca força estrutural contra abusos. Então, eu dei um exemplo agora no começo do programa, que o Netuno chegou no sol do Bolsonaro e tirou a vitalidade dele. E eu tenho esse mesmo Netuno na casa dos congressistas. Então, o congressista está lá todo forte, tomando creatina, whey protein, fazendo musculação. Chega esse Netuno, ele reduz a carga, ele está cansado, ele fala, eu não vou mais fazer nada. Você acaba tendo uma quebra da energia desses congressistas. Eles acabam aceitando um projeto de lei que não é tão bom como deveria. Não, às vezes tem até aquele projeto de lei que é ideal, maravilhoso, lindo, mas não é palpável, não é realizável, não dá, a oposição não vai deixar, você vai brigar um monte. O que você tem que fazer? Você joga para cima e depois você vai ajustando, né? Você fala assim, eu vou jogar aqui um salário mínimo de R$ 5.000 e depois eu vou descendo, vou ajustando com o que o pessoal quer. Mais ou menos é isso que você vê de disputa política que você tem dentro entre os congressistas. Só que aqui eu tenho pouca força estrutural, ou seja, eu já tenho um poder oculto do judiciário e eu tenho pouca força para conter abusos. O que acontece? Não acontece. Não acontece dessa Constituição, que tem um Saturno bacana, de estruturação, de lei, de ordem, de levar esse país para lugares maravilhosos, para conquistas, não vai levar a lugar nenhum, porque o país vai ficar parado, mas levar para conquistas maravilhosas de potência internacional, de referência internacional, acaba não acontecendo
porque você tem agentes políticos que não fazem o seu papel, ou fazem o seu papel de uma forma fraca. E o povo, o que o povo tem que fazer? A gente estou falando tudo isso daí para quê? O mapa astral da Constituição quer dizer o seguinte. Quer dizer o seguinte, se o povo se tornar este Plutão na Constituição brasileira, ele faz pressão e ele consegue, com estratégia, porque Plutão é estratégia, consegue fazer com que a Constituição ela seja executada ipsis litis como ela tem que ser feita. Não com sabe o que quer, vamos ver uma nova interpretação, que não sei o quê. Não dá. Eu tenho um momento aqui. Em janeiro de 2017, nós tivemos o Netuno no ascendente dessa Constituição que é Peixes. O que significa isso? Quando eu faço o mapa astral de uma pessoa que ela está passando por esse trânsito, eu falei, você está com a sua identidade um pouco dissolvida, você não está sabendo quem você você está muito confusa na vida, com caminhos que estão como se fossem cubinhos de açúcar na água, dissolvendo, e você não sabendo quem é você. Mais ou menos isso. E aquele momento, a instituição, como é que estava sendo essa interpretação? A gente estava começando a gente tinha acabado de ter o impeachment da Dilma, a gente teve um momento do Temer, e foi um pouco antes de ter o fenômeno Bolsonaro. E a gente estava começando a ter um protagonismo maior da parte jurídica e do Supremo Tribunal Federal nas notícias. Eles fazendo mais coisas, a gente percebendo mais coisas e isso acontecendo no nosso cotidiano. Aquela Constituição, aqueles parlamentares fizeram o impeachment da Dilma, mas e depois? Depois, eu não sei direito o que eu estou fazendo. Ok, esse era aquele panorama. E quando que nós vamos poder, voltando agora a essa questão do povo, quando que nós vamos poder tomar essa Constituição? Depois de 2050, nós vamos ter como povo um excelente momento de Plutão de fazer com que o seguinte, nós somos o dono, nós vamos ter estratégia, nós vamos ter o controle dos parlamentares para que eles façam aquilo que eu quero. Isso se essa Constituição ainda estiver em vigor, porque senão muda tudo. E depois de 2035, nós vamos ter um controle maior que a massa vai poder ter, desde que ela tenha consciência daquilo. Ou seja, consciência política com essa Constituição é fundamental agora. Pode ser que agora você fale, não estou gostando do que está acontecendo na nossa vida, no que está acontecendo no governo, na economia, na saúde, no social. Você pode falar o que você quiser numa dessas partes, mas o fundamental é a consciência do povo. É você entender os mecanismos, entender como que funciona, as estratégias. E o que está acontecendo? Há uma polarização tão grande que as pessoas só olham o título de alguma coisa que está sendo falada e não se observa o que está verdadeiramente acontecendo. O que está por trás de cada uma das questões. Estava ouvindo um pouco sobre algumas sanções que os Estados Unidos está fazendo em relação a alguns ministros do STF, inclusive com aquela lei Magnitsky, que é uma lei de violação dos direitos humanos. Então, os Estados Unidos ele entende que aquela atitude de um agente de um governo fora dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos não é legal. E ele tem que fazer uma certa punição para esse agente. Mais ou menos é isso que eles fazem. E eles estão falando que muitas das coisas que estão acontecendo no Brasil não são legais, estão acontecendo de acordo, não estão acontecendo como deveria ser de acordo com a nossa Constituição. Então, isso mostra o quê? Quando a gente tem o meio do céu da Constituição com Sagitário, a gente está falando o seguinte, tem uma projeção de fora para dentro no Brasil. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente teve aquele período militar, tinha muita gente lá fora
fazendo pressão para a mudança do poder aqui para o Brasil. Isso aconteceu com o Tancredo Neves, que depois ele faleceu, veio o Sarney e veio a Constituição de 88. Pois, novamente, você tem outros agentes, outros jornalistas, outras pessoas que estão nos Estados Unidos, inclusive pessoas do governo americano, que estão observando e podem causar ações, atitudes aqui no Brasil, para que coisas aconteçam, para que sanções existam e que eles vão fazer de acordo com a regra deles, de acordo com a lei deles. Mas a gente tem muita influência, por causa desse Sagitário no meio do céu, da Constituição, a gente tem muita influência externa. E se você for ver, quantas coisas a gente quer imitar do povo dos Estados Unidos, ou que tal europeu fez isso, ou um sistema econômico que foi feito na China, na Índia, de sei lá o quê, de alguns lugares. Nós temos essa característica. Então, isso daí a gente vê essa troca acontecendo, assim, poxa, só que as trocas deviam ser mais interessantes, deviam ser de conhecimentos, de tecnologia, trocas comerciais. Isso daí seria muito mais benéfico do que esse mata-mata que a gente sempre está, mas que com certeza ele serve para um aprendizado, seja para os agentes que governam o Brasil, mas seja também e principalmente para nós como povo brasileiro. Quando eu falei todas aquelas coisas do outro programa, é muito mais importante para que a gente olhe na nossa vida o que a gente pode fazer. Se o Brasil está passando por uma situação, se 2026 vai ser um pouco mais tenso, que a gente vai brigar o nosso sonho e realidade, o que vai acontecer. Mas, mais importante, o que eu vou fazer na minha vida? E por isso que aí eu falo para você. Você sabe o seu mapa astral? Você conhece o seu mapa astral? Ou você sabe só o seu signo, no máximo o seu ascendente? É importante você ter essa consciência, não só para você entender os movimentos políticos, sociais, econômicos, seja do Brasil, do mundo, de qualquer lugar que seja, mas principalmente para você saber como que você pode mudar alguma coisa na sua vida, como você pode melhorar alguma coisa na sua vida. Eu tenho um livro digital com vídeos chamado Astrologia e Inteligência Artificial. Significa o quê? Que você, que não sabe nada de astrologia, vai fazer o seu mapa astral e eu vou ensinar você a perguntar de forma correta para a inteligência artificial aquilo que você quer saber na sua vida. Que é totalmente diferente daqueles softwares que fazem o programa e já sai toda a sua interpretação sem saber a sua realidade de vida, sem saber se você é casada, solteira, tem 20 anos, tem 60, o que aconteceu. Não, você coloca a realidade da sua vida, você coloca o problema que você está passando, você coloca as coisas que você está fazendo para resolver os problemas e de acordo com os aspectos que você tem, você vai saber se aquilo lá que você está fazendo vai dar certo, se você pode ser guiado por aquele caminho, se você precisa observar uma outra parte na sua vida que não está legal para poder resolver o problema em questão. Então, tudo isso é importante você ter essa consciência. É importante que a gente tenha essa consciência e a gente consiga realizar isso de uma forma mais leve na nossa vida, vivenciar de uma forma muito mais tranquila do que ficar pensando se o Brasil vai melhorar, se vai ser leve, se vai ser complicado, o que vai ser. Não, eu tenho que pensar nisso. E como que você faz para ter acesso a esta astrologia com inteligência artificial? Você pode entrar nas minhas redes sociais, no Instagram, @ClaudiaBocchili, Bocchili é B-O-C Chile. Também pode falar comigo no WhatsApp, DDD 11 9 3041 0372. DDD 11 9 3041 0372. Lá vai existir um link para você poder conhecer melhor isso daí e fazer essa aquisição. Eu também faço mapas astrais de forma individual para quem quer um direcionamento mais personalizado para que você possa guiar e aproveitar todas as oportunidades que existem na vida que os astros estão oferecendo para você.
Eu fico aqui desejando aqui uma mensagem para que você pense mais em você e entenda o mundo que você vive, mas principalmente fazer diferença na sua vida e naqueles que você ama. Muito obrigada!